Manipulação de dados. Muitos controladores lógicos programáveis são capazes de ter algumas qualidades de um computador. Com instruções de manipulação de dados, um CLP pode manipular informação numérica que esteja armazenada em sua memória. Esta informação é armazenada em palavras ou registros em um formato binário. Os termos table, tabela, e file, arquivo, são usados quando se referindo a um grupo consecutivo de palavras. A manipulação de conjunto de instruções de dados permite o movimento ou armazenagem de dados tanto em grupos múltiplos de palavras ou única palavra. Este movimento e armazenagem recuperarão dados de uma área da memória e colocarão em outra. Há geralmente duas principais categorias de instruções de manipulação de dados. Elas são Data Transfer, ou transferidor de dados, e Data Comparison, comparação de dados. Novamente, é importante lembrar que todos os protocolos de instrução de CLP variam. Sempre verifique o manual para a apropriada síntese e formato de instrução. Instrução MOVE. Em CLPs anteriores, as instruções de transferência de dados exigiam duas instruções separadas usadas combinadas. Elas eram a instrução GET e a instrução PUT. Mais recentemente, essas duas instruções foram substituídas pela instrução MOVE. Essa instrução é simplesmente uma combinação das instruções GET e PUT originais. Usaremos aqui a instrução mais recente, MOVE, como usada pelo Alambrade SCL500TM. Movendo sua atenção para a figura 49, você notará que dado armazenado numericamente é transferido de um local para outro como uma duplicata exata do dado da fonte. Essa duplicata exata é então escrita na palavra destination, destino. Se a palavra destino estiver cheia na hora da transferência, então a informação será perdida. Se, no entanto, já houver informação armazenada na palavra destino, este dado armazenado é perdido. O novo dado substituirá o dado existente. Este processo é referido como writing over, escrevendo sobre. A figura 50 mostra a transferência de dado da palavra set. Instrução MOVE. O exemplo mostrado aqui usa a instrução MOVE para transferir o valor por set do contador. Você notará que a instrução MOVE é um tipo de instrução de saída que copiará os conteúdos de uma palavra de um local ou fonte e a escreverá em outra palavra ou destino. Quando o degrau que contém a instrução MOVE for verdadeiro, a instrução moverá os dados da fonte para o destino. Se a instrução OSR não fosse usada, a transferência ocorreria com cada varredura que o processador fizesse. Neste exemplo, a fonte é o valor numérico que está armazenado em um arquivo inteiro. Este pode também ser uma constante. Arquivos inteiros são armazenagens de palavras para informação numérica. O Alambrade PLC5TM e SCL500TM usam a destinação N7.N. O N designa um arquivo inteiro. O 7 indica arquivo número 7. E o N minúsculo é a palavra real usada. A palavra pode ser de 0 a 100. Exemplo, N7.2.0 a N7.2.100. O programa mostrado na figura 51 a 57 inclui duas instruções MOVE. A primeira moverá o valor N7.2.0 para o valor preset do contador C5.2.0 quando a entrada I2.0/0 fizer a transição de falsa para verdadeira. Devido ao uso da instrução OSR, esta MOVE ocorrerá apenas por uma varredura. A menos que a entrada I2.0/1 seja operada, o contador C5.0 reterá o valor preset armazenado no arquivo N7.2.1. A operação da entrada I2.0/2 incrementará o contador para o valor preset. O contador deve ser resetado usando a entrada I2.0/3.
O exemplo mostrado aqui usa a instrução move para mudar o preset de um contador. Essa instrução pode também ser usada para manipular os valores de contadores. Estas são apenas duas de uma quantidade inumerável de aplicações para a instrução move. Na figura 51 está o programa que usaremos para observarmos o funcionamento da instrução move e outras discutidas anteriormente. Nenhuma das entradas foi ativada ainda, mas podemos observar que o move N7 2.0 possui um valor de 10 registrado e abaixo desse valor temos o destino, que é C5 2.0. Observe que o C5 2.0 está com o valor 0 no preset e no acumulador. Na figura 52, podemos ver que o contato I 2.0/0 se tornou ativo, e isso fez com que na primeira varredura, somente na primeira varredura, o OSR permitisse a ativação do N7 2.0 para enviar o valor 10 para o preset do contador C5 2.0. Agora, o C5 2.0 possui o valor 10 no preset, mas o seu acumulador está com o valor 0. Na figura 53, o contato I 2.0/2 se tornou ativo por 10 vezes, e isto fez com que o valor de seu acumulador se igualasse ao valor preset e ativasse o seu bit DN. O bit DN, por sua vez, fez com que a bobina de saída O 2.0/0 fosse ativada também. Na figura 54, podemos constatar que o contato I 2.0/5 tornou-se verdadeiro e ativou o reset. A ativação do reset fez com que o acumulador C5 2.0 fosse zerado e, consequentemente, desligasse seu DN, que, por sua vez, desligou a saída O 2.0/0. Na figura 55, foi o contato I 2.0/1 que se tornou verdadeiro e ativou o N7 2.1 para enviar o valor 25 para o preset do contador C5 2.0. Na figura 56, o contato I 2.0/2 ficou verdadeiro por 25 vezes e igualou o acumulador de C5 2.0 ao seu valor preset. Novamente, o bit DN foi ativado e ativou a saída O 2.0/0. Na figura 57, o reset foi ativado e zerou o C5 2.0 novamente. Instrução MVM. Quando as condições dos degraus são verdadeiros, a instrução MVM move dado de uma fonte para um destino e permite uma porção do dado do destino ser mascarado por uma palavra separada. O dado no endereço fonte passa através da máscara mask para o endereço de destino. Enquanto a linha permanecer verdadeira, a instrução move o mesmo dado a cada varredura. Source, fonte, o endereço do lado que você quer mover. Mask, máscara, o endereço da máscara através do qual a instrução move o dado. A máscara também pode ser um valor hexadecimal. Você pode entrar com o valor em binário, decimal ou hexadecimal. O software fará qualquer conversão necessária e mostrará o valor hexadecimal. A máscara age como um filtro para o destino. O padrão de caracteres na máscara determina quais bits serão passados de uma fonte para o destino e quais bits serão mascarados. Apenas os bits na máscara que estão definidos 1 passarão para o destino. Por exemplo,
Se antes da instrução MVN o endereço de destino contém 00000000 e o valor de bit da palavra fonte são 1111 0000 1111 e os bits definidos no endereço da máscara são 0000 0000 1111 depois da instrução MVN, o destino conterá 0000 0000 1111 0000. Os bits que são mascarados podem ser usados em qualquer lugar no programa. Se eles não estão mascarados, eles não podem ser usados em qualquer lugar também. Eles não podem ser usados em qualquer lugar também. Destination, destino, o endereço para onde a instrução move o dado. O exemplo mostrado aqui move o valor acumulado de um contador para a palavra B3 2.1 através de uma máscara de 0000000000001111 ou um hexadecimal 000F. Conforme o número decimal é movido para a palavra, ele definirá os bits da palavra B3 2.1 para 1 ou para 0. Esses bits são usados para operarem saídas. As saídas, neste caso, são conectadas a dois displays digitais, um mostrando o número binário e o outro mostrando o valor decimal. Agora vamos aos exemplos para que você realmente entenda como a instrução MVM funciona. Observe que em cima de cada figura há um display mostrando do lado direito o valor decimal que está sendo movido e no outro lado esquerdo o valor binário gerado por essa transferência na palavra destino. Agora, se olharmos dentro da instrução MVM, na figura 58, podemos ver na parte de cima a palavra source, ou fonte em português. E na frente dessa palavra, esse escrito C5 2.0 ACC. O que quer dizer que os dados que serão movidos serão os que estiverem no acumulador do contador C5 2.0. Na parte central da instrução MVM, vemos a palavra mask, ou máscara em português. E, na frente, 000FH minúsculo, hexadecimal, ou 15 em decimal, querendo dizer que os valores a transferir serão de 1 a 15. E embaixo vemos a palavra destino, e na frente dela o endereço B3 2.1. Na parte de baixo do programa podemos ver 4 contatos de entrada que são B3 2.1/0, B3 2.1/1, B3 2.1/2 e B3 2.1/3. Esses contatos são, na verdade, os bits representantes da palavra B3 2.1, que será mostrado no display no decorrer da execução do programa. Esses bits têm os seguintes valores binários se olhados na ordem de cima para baixo. B3 2.1/0 igual 1, B3 2.1/1 igual 2, B3 2.1/2 igual a 4 e B3 2.1/3 igual a 8. Quando os valores acumulados no acumulador do contador forem movidos para a palavra B3 2.1, esses bits ficarão ativos de acordo com seus valores para representar o valor movido. Vejamos as figuras. Na figura 58, podemos ver que o lado direito do display está marcado 0, o que quer dizer que nenhum valor foi movido até agora. E, assim sendo, o display representando a palavra B3 2.1 também está com o valor de 0. Quando o contato I 2.1/0 se tornar verdadeiro, será dada a entrada no primeiro valor que será imediatamente movido para a palavra B3 2.1. A cada vez que esse contato ficar verdadeiro, o acumulador será acrescido de 1. Na figura 59, quando a palavra B3 2.1 estava com o endereço B3 2.1/0 ativo e, portanto, a palavra toda estava 0000000000001, ao passar pela máscara 0000000001111, apenas o bit que estava com nível e que também possuía o valor 1
conseguiu passar. De agora em diante, é só acompanhar as figuras com atenção a todos os detalhes. Na passagem de 15 para 16, o bit DN é ativado e reseta o contador. Observação: as saídas O2.2/0, O2.2/1, O2.2/2 e O2.2/3 são usadas para controlar atuadores. Instruções de comparação. As principais razões pelas quais os CLPs estão substituindo os sistemas de atraso rígidos são a flexibilidade, a energia e a habilidade para comparar dados numéricos e tomar decisões baseado nessa comparação. Informação numérica ou valores que estão armazenados em uma palavra de memória podem ser comparadas a um valor armazenado em outra palavra de memória. Os operandos usados pelas instruções de comparação de dados são igual a abreviatura equivalente de uma comparação A e B é EQU. Isto é verdadeiro se A é igual a B. Não igual. A abreviatura equivalente de uma comparação A e B é NEQ. Isto é verdadeiro se A não é igual a B. Menor que. A abreviatura equivalente de uma comparação A e B é LES. Menor que ou igual a. A abreviatura equivalente de uma comparação A e B é LEQ. Isto é verdadeiro se A é menor ou igual a B. Maior que. A abreviatura equivalente de uma comparação A e B é GRT. Isso é verdadeiro se A for maior que B. Maior que ou igual. A abreviatura equivalente de uma comparação A e B é GEQ. Isto é verdadeiro se A é maior ou igual a B. As figuras seguintes mostrarão exemplos de cada uma dessas instruções de comparação de dados. As fontes que são usadas para comparar os valores podem ser constantes numéricas ou endereços que contenham valores. Esse pode ser valor acumulado de um temporizador, contador ou valores que estão armazenados no arquivo inteiro 7 ou N7.N, com o N representando a palavra que é usada. Há 100 palavras disponíveis para armazenagem de inteiro. Elas são numeradas de 0 a 99. Este arquivo não é mais que uma área usada para armazenar informação numérica. Instrução EQU igual a. A instrução EQU ou instrução igual a, nas figuras abaixo, será verdadeira quando a fonte A, que é o valor do acumulador do contador C5 2.7, for igual a B. Neste caso, a fonte é uma constante de 5. Todas as vezes que a entrada I 2.1/2 for verdadeira, o acumulador do contador C5 2.7 aumentará por uma unidade.
Devido ao fato do degrau conter instrução EQU, a comparação do valor acumulado de C5 2.7 a um valor 5 é executada o tempo todo. Quando o valor ACC do contador for igual a 5, a unidade Q 2.2/4 será energizada. Observe que a saída fica ligada apenas enquanto os dois valores são iguais. A figura 74 mostra que a instrução contadora CTU ou C5 2.7 ainda não recebeu nenhum pulso para iniciar a acumulação e, portanto, todo o programa continua em repouso. Na figura 75, podemos observar que aconteceram 3 pulsos e estão acumulados. Na figura 76, o acumulador de C5 2.7 mostra um valor de 5 e a saída Q 2.2/4 ativada pela instrução EQU. Na figura 77, podemos observar que o valor acumulado está em 9 e a saída O 2.2/4 está desativada. Esta desativação aconteceu desde o momento em que o valor acumulado no acumulador de C5 2.7 passou para 6. Assim sendo, a saída só voltará a ser energizada quando o contador C5 2.7 for resetado, a contagem atingir o valor 5 e a comparação dos valores fizer com que a instrução EQU ative essa saída novamente. Na figura 78, a entrada I 2.1/0 tornou-se ativa, ativou o reset, zerou o acumulador e o programa está pronto para iniciar o processo novamente. Instrução GRT maior que. Nas figuras abaixo, a instrução GRT ou maior que será verdadeira quando o valor na fonte A for maior que o valor na fonte B. Nesse exemplo, a fonte A é o valor do temporizador T4 2.1 e a fonte é uma constante de 200. Quando a entrada I 2.1/2 for verdadeira, o temporizador começará a incrementar tempo. Enquanto o valor acumulado do temporizador for 200 ou menos, a saída Q 2.2/4 permanecerá desligada. Tão logo o valor acumulado atinja 201, a saída será energizada. Ela permanecerá ligada até que o temporizador seja desligado. Observe que a figura 79 contém uma instrução GRT e uma instrução TOM. Na GRT temos source A ou fonte A, T4 2.1.ACC, e abaixo de ACC o número 0. Isso quer dizer que o acumulador do contador TOM T4 2.1 ainda está em 0. Ainda no GRT e abaixo temos o source B ou fonte B200. Este é o valor com o qual o valor acumulado no TOM será comparado. O TOM, temporizador de atraso para ligar, está com o valor preset de 205. E isso quer dizer que essa será a contagem máxima que ele fará antes de ativar o DN. Esta instrução só começará a contar depois que o contato I 2.1/2 se tornar verdadeiro e quando isso acontecer, o bit EN será ativado. Na figura 80, vemos que I 2.1/2 tornou-se verdadeiro e a contagem já iniciou. Na figura 81, a contagem já está em 205 e não contará mais devido ao fato do preset estar ajustado para ser desativado com este valor 205. No momento em que a contagem passou de 200 para 201, o GRT ativou a saída O 2.2/4 e, no momento em que a contagem atingiu o valor 205, o bit dentro do contador foi ativado. Este programa só estará pronto para outra comparação depois que o contato I 2.1/2 for desativado e ativado novamente. Instrução LEQ.
menor ou igual a. Vejamos seu funcionamento nas figuras abaixo. A instrução LEQ será verdadeira enquanto o valor armazenado na fonte A, N7 2.4, for menor ou igual ao valor da fonte B, uma constante. Quando a LEQ for verdadeira, a saída O 2.2/4 será verdadeira. Tão logo o valor da fonte B seja maior que o da fonte A instrução LEQ e a saída irão para falsa. Na figura 82, vemos que os trilhos ou barramentos do programa ainda não estão energizados e, portanto, o circuito está em repouso. Na figura 83, os trilhos ou barramentos foram energizados, a saída O 2.2/4 foi energizada. Isto é porque a fonte A está com valor zero e a fonte B também, ou seja, elas estão com valores iguais. Na figura 84, a saída O 2.2/4 não foi energizada e o motivo é que a fonte A está com valor maior do que o da fonte B. Na figura 85, a saída está energizada porque o valor de A está menor que o valor de B. Instrução LES, menor que. A instrução LES é mostrada aqui no seu formato apropriado. Essa instrução é dita ser logicamente verdadeira quando o valor armazenado na fonte A for menor que o valor armazenado na fonte B. Enquanto N7 2.4 tiver um valor maior que a constante B, a saída permanecerá desligada. Sempre que N7 2.4 for menor que a constante B, a saída ligará. Na figura 86, vemos a instrução LES num programa não ativo. Observe que a saída O 2.2/4 está desligada. Na figura 87, o programa está com os trilhos energizados e, mesmo assim, a saída O 2.2/4 está desenergizada, porque a fonte A tem um valor maior que a fonte B. Na figura 88, podemos ver que a saída O 2.2/4 ainda está desligada ou falsa. Isto é porque a fonte A e a fonte B estão com o mesmo valor. Na figura 89, podemos ver a saída O 2.2/4 energizada, pois a instrução LES é verdadeira pelo motivo da fonte A estar com valor inferior à fonte B. Instrução NEQ, não igual. A instrução NEQ, ou not equal, será logicamente igual quando os valores armazenados na fonte A e B não forem iguais. A instrução de saída é verdadeira apenas quando os dois valores não correspondem. Na figura 90, temos um programa com uma instrução NEQ com a fonte A igual à fonte B e, como podemos ver, a saída não se tornou ativa. Na figura 91, o valor da fonte A é maior que o valor da fonte B, portanto, são diferentes, tornando a instrução verdadeira e ativando a saída O 2.2/4. Na figura 92, a fonte A é menor que a fonte B, também tornando a instrução NEQ verdadeira e ativando a saída O 2.2/4. Com a constante expansão das capacidades de manipulação de dados, novas interfaces conhecidas como Numerical Data I/O Interface ou interface de entrada e saída de dados numéricos foram colocados no jogo. Há duas classes de dispositivos de entrada e saída numérica: aquelas que permitem interface para dispositivos digitais multibits e aquelas que fornecem entrada para dispositivos analógicos. Esses dispositivos permitem usuários entrar com valor preset e ou constantes para serem atendidas. Esta capacidade aumenta muito a variedade de aplicações que podem ser controladas.
As figuras a seguir mostram a interface de entrada BCD conectadas a um grupo de chaves Flywheel ou com tambor rotativo. Esta interface é usada para a entrada de dado numérico com uma palavra específica ou registrador. O programa pode então acessar esse dado numérico para uso no controle de máquinas ou processos. Esses tipos de módulos de entrada geralmente operam na faixa de 5 a 24 volts DC. Eles são agrupados em um módulo de entrada contendo de 16 a 32 entradas. As instruções de manipulação de dados, como por exemplo, instrução MVM, são usadas para acessar o dado da palavra ou registro. Na parte esquerda ou inferior da figura, há um display colocado por nós, onde são mostrados 4 dígitos, sendo que cada dígito representa um grupo de 4 dígitos binários, ou melhor dizendo, o número BCD, decimal codificado binário, que é dado entrada como fonte de instrução MVM. Esses números BCD, vindos da suposta fonte denominada I2.2.0, passarão pela máscara e serão enviados para o destino, no caso denominado O2.1.0. O display da direita mostra o valor recebido pelo destino. Observe que o valor enviado é codificado em BCD e chega ao destino com o mesmo valor e codificação, ou seja, BCD. Na figura 94, o valor BCD movido será 9164. Flywheels, rodas de polegar. Esta interface é usada para entrar com dado numérico específico em uma palavra ou registro específico. O programa pode então acessar esse dado numérico para usar no controle da máquina ou processo. Esses tipos de módulos de entrada geralmente operam em uma faixa de 5 a 24 volts DC. Eles são agrupados em um módulo de entrada contendo 16 entradas. Instruções de manipulação de dados, tal como instrução MOVE, são usados para acessar um dado de uma palavra ou registro. A instrução FRD ou From BCD ou de BCD é um tipo de instrução de saída. Esta instrução de saída converte um valor BCD no registro matemático ou fonte para um inteiro e armazena o valor no destino, geralmente um arquivo N7:2.NN. Sempre converta o valor BCD para inteiro antes de manipular os valores no programa ladder, porque o processador trata valores BCD como números inteiros. Veja a figura 95. Leitores digitais. Esses dispositivos de interface são usados para ver os conteúdos de palavras específicas, geralmente um arquivo N7:2.NN, ou os conteúdos de valores acumulados ACC de temporizadores e contadores. Eles são agrupados em um módulo de saída contendo 16 entradas. A instrução TOD ou para BCD, to BCD, é também um tipo de instrução de saída que converte o valor de uma fonte de 16 bits para BCD e armazena-o no registro matemático ou destino. Se o valor verdadeiro que você deu entrada for negativo, o sinal será ignorado e a conversão ocorrerá como se o número fosse positivo. O valor absoluto do número é usado para a conversão. Pilhas, instruções LIFO ou FFL ou FFU. Pilhas armazenam palavras inteiras e um buffer de 2 terminações. Há 2 tipos básicos de pilhas: First in First Out, primeiro que entra é o primeiro que sai, FIFO, e Last in First Out, último que entra é o primeiro a sair, LIFO. À medida que as palavras são empurradas para a pilha, ela fica maior. Quando as palavras são tiradas da pilha, ela fica menor. Quando recuperando uma palavra de uma pilha LIFO, a palavra é tirada da entrada final da pilha. Quando uma palavra é recuperada de uma pilha FIFO, ela é recuperada da saída final da pilha. As pilhas são úteis quando
lidando com situações tal como áreas de armazenamento temporários em linhas de produção. É importante que o tamanho da pilha seja o mesmo tamanho da área de armazenamento. Um exemplo de instrução FIFO é mostrado aqui. Dois transportadores estão alimentando peças para um transportador principal. À medida que cada produto deixa seu transportador alimentador, um sensor o detecta. Neste caso, produtos vindos do transportador 1 são codificados com o número 20383. Produtos vindos do transportador 2 são codificados com o inteiro 20384. Quando o sensor detecta o produto, o código é empurrado para dentro da pilha. Na medida em que o produto chega às portas de triagem, outro sensor detecta o produto e descarrega uma única palavra na pilha. A palavra contém o número para aquele produto particular. Se o código for igual a 2383, a porta de triagem 1 será aberta. Se o código for 2384, a porta de triagem 2 será aberta. Tipicamente, esses códigos são derivados de códigos de barra. Leitores de códigos de barra especiais são usados para carregar a pilha. Vamos acompanhar as figuras para melhor entendimento deste conceito. A figura 96 é de um programa onde é empregada a instrução FFL, FIFO. Como comentado acima, essa instrução está sendo usada para controlar a chegada de dois produtos diferentes vindo de transportadores diferentes. O contato I2.1/0 corresponde ao sensor que supervisiona as peças vindas do transformador 1, 2383, e o contato I2.1/1 supervisiona as que vêm do transportador 2, 2384. A figura no display usada acima do programa é para mostrar a ordem em que as peças entram e saem. Como podemos observar, essa figura mostra que o programa ainda não detectou nenhuma. A figura 97 mostra o momento exato em que o sensor do transportador 1 detecta a chegada de uma peça. Observe quais bits que estão verdadeiros ou ativos nesse instante. Aqui foi o contato correspondente ao sensor do transportador 1 I2.1/0 que foi ativado. Se o contato I2.1/1 for ativado, os mesmos bits serão ativados. Isto é porque se trata de uma única instrução com endereço repetido no programa. A figura 98 mostra a situação do programa um instante após o sensor I2.1/0 ter detectado uma peça. Observe que, como o sensor I2.1/0 pertence ao degrau do endereço designado para receber e contar o produto com o código 2383, este foi identificado como primeiro a entrar e, quando solicitado, será o primeiro a sair. Observe a posição do mesmo no display como N7 2.6. A figura 99 mostra que mais uma peça foi detectada pelo sensor de entrada 1 e o código 2383 foi armazenado novamente. Observe que agora ele recebeu a identificação de posição N7 2.7, significando que será o segundo a sair quando na sequência de solicitações. Na figura 100, um dispositivo do processo ativou o sensor I2.1/3
para que o mesmo comunicasse ao programa a necessidade de descarga de uma peça. Ao ser ativado, este sensor ativou a instrução FFU, que é uma instrução que trabalha em conjunto com a FIFO para descarregar peças da pilha. Seguindo o conceito, foi descarregado o que entrou primeiro, ou seja, o código 2383. Este código foi identificado pela instrução EQU, que possui a constante 2383, a qual ativou a saída O2.2/0 para abrir a porta de triagem 1 e liberar a peça para o processo. Na figura 101, foram detectadas mais 3 peças pelo sensor referente ao contato I2.1/1 do transportador 2. Observe que, como os últimos que foram detectados são códigos 2384, o código 2383, que estava na posição 6, pulou para a posição 9, ou seja, foi para a parte mais alta da pilha. Observação: a instrução FIFO sempre descarrega o que está por cima da pilha, e com certeza o 2383 será o próximo quando houver uma solicitação de descarga. A figura 102 mostra uma solicitação de descarga de peça através da ativação do sensor I2.1/3. Observe que, como eu havia comentado, o conteúdo da pilha que estava na posição N7 2.9 foi descarregado e liberado pela porta de triagem da saída O2.10/0 por possuir o código 2383. Na figura 103, 2 peças foram detectadas pelo sensor de transportador 1. Observe que esses códigos que acabaram de chegar ocuparam as posições N7 2.6 e N7 2.7, fazendo com que os que estavam nesta posição subissem. Pela posição atual, já sabemos que o próximo a sair da pilha será o da posição N7 2.10. Assim sendo, a próxima porta de triagem que abrirá será a da saída O2.2/1 para enviar ao processo uma peça de código 2384. A figura 104 mostra uma situação na qual, se um sensor de entrada detectar uma peça, ela não será notada pelo sistema. Isto é porque a pilha já possui 6 códigos armazenados e a pilha só receberá mais depois de haver descarga. A palavra length na FIFO significa o comprimento ou quantidade máxima estabelecida para a pilha. A figura 105 mostra que houve uma descarga de uma peça e por isso a pilha está pronta para receber peça novamente. Observação: as duas instruções OSR são para evitar que, ao balançar ou trepidar, o código de uma mesma peça seja enviada à instrução FIFO 2 vezes, pois a OSR forçará o tempo de retardo de uma varredura para uma nova detecção. A instrução LIM é usada para testar valores dentro ou fora de uma faixa específica, dependendo de como você define os limites. Dependendo de como você define o parâmetro de teste, os parâmetros de limites altos ou baixos podem ser o endereço de palavra ou constantes de programa. No nosso caso, o valor em teste será o valor acumulado no contador C5 2.0. Se o limite baixo tiver um valor igual ou menor que o limite alto, a instrução será verdadeira quando o valor em teste estiver entre os limites ou estiver igual a qualquer um dos limites. Se o valor em teste estiver fora dos limites, a instrução será falsa. Se o limite baixo tiver um valor maior que o limite alto,
A instrução será falsa quando o valor em teste estiver entre os limites. Se o valor teste estiver igual a qualquer um dos limites ou fora dos limites, a instrução será verdadeira. Temos na figura 106 um programa usando um contador CTU, contagem crescente, e uma instrução limite. O nosso contador C5 2.0 contará até o máximo de 20, e a sua contagem será acumulada pela instrução LIM. Observe que na instrução LIM foi estabelecido um limite baixo, low lim, de 10, e um limite alto, high lim, de 15. Parte da regra acima diz que se o limite baixo tiver um valor igual ou menor que o limite alto, a instrução será verdadeira quando o valor em teste estiver entre os limites. O nosso exemplo se encaixa no que acabou de ser dito, pois o limite baixo é menor que o limite alto, e assim sendo, a instrução LIM será verdadeira quando o valor em teste estiver entre 10 e 15. Quando a instrução se torna verdadeira, ela ativa a bobina de saída O2.2/0 para que algum atuador seja ativado. Observe que a instrução CTU iniciou a contagem e atingiu o valor acumulado de 9, mas mesmo assim a instrução LIM continua falsa. Na figura 7, o contador C5 já atingiu o valor 10 e, como comentado, este é o valor limite para que a instrução LIM seja ativada. Como você pôde observar, a ativação da instrução LIM ativou ou tornou verdadeira a saída O2.2/0. Na figura 108, o contador está com um acumulado de 15 e a instrução LIM continua ativa. Na figura 109, vemos que o contador já está com um acumulado de 16. Este valor fez com que a instrução LIM se tornasse falsa e desativasse a bobina de saída O2.2/0. O contador C5 2.0 continuará sua contagem até atingir o valor de 20. E quando isso acontecer, o seu bit DN será ativado, ativará o reset, que fará com que o acumulador vá para zero.